Olá, boa noite. A paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindas, boa noite. Hoje eu vim fazer num lugar diferente. Eu estou um pouquinho mais longe do Wi-Fi, então eu gostaria que, se começar a falhar, começar a cortar, eu gostaria que vocês me avisassem, tá bom? Por mensagem. E meu assistente hoje está aqui. Vai ficar aqui do meu lado hoje. Vou deixar ele sair para lá, não. Tá bom? Para ele poder me ajudar. Eu vou fazer uma oração para que a gente possa começar em nome do Senhor Jesus, tá bom? É muito lindo a nuvem de glória dessa noite que já está bem baixinha sobre cada uma de nós. Amém? Só que ela vai descer mais, em nome de Jesus. Eu vou fazer a oração para a gente começar, tá? Fechem seus olhos. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, toda honra e toda glória ao Senhor. Em nome de Jesus, eu apresento ao Senhor essa noite de estudo. Apresento ao Senhor a minha vida e peço que o Senhor me dê sabedoria e discernimento, para que toda a palavra do Evangelho que eu entregar às suas filhas nessa noite seja exatamente como o Senhor deseja, em nome de Jesus. Peço ao Senhor, em nome de Jesus, que blinde a mente de cada uma dessas mulheres agora, que não haja distração, que elas estejam totalmente envolvidas na palavra dessa noite. Toda honra e toda glória ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Quem conseguiu pegar a Bíblia, pode pegar, porque nós vamos ler um texto hoje nela todo, que é muito importante, sobre o que nós vamos receber hoje aqui, tá bom? Que é a nossa terceira aula da segunda parte, né? Pode colocar, Heitor, para mim, por favor. Hoje nós vamos falar sobre unção e batismo com fogo, tá? Esse é o que o Espírito Santo, né, nos trouxe em terceira aula da segunda parte, e é profundo, é muito profundo que vocês vão receber essa noite aqui, amém? Pode passar. Então, a unção, nós vamos ler na base bíblica, 2 Reis, capítulo 2. 2 Reis, ela está quase no meio da Bíblia. Ela é no Antigo Testamento, para quem ainda não... Estou fechando a minha Bíblia aqui para eu ver. Ela é um pouquinho antes do meio, no Antigo Testamento. Tá? 2 Reis, capítulo 2. Vou começar a ler, para que a gente ver se vocês, enquanto todo mundo achou. Levanta a mão quem achou, não sei se são todas que estão com a Bíblia, mas eu vou dar início para que nós possamos, porque esse daqui vai ser só leitura, tá? Os grifes vai ser depois. Então, vamos lá. Elias é levado para o céu. Chegou o tempo de o Senhor Deus levar Elias para o céu num redemoinho. Elias saiu de Gilgal junto com Eliseu, e no caminho Elias disse: fique aqui, porque o Senhor me mandou ir até Betel. Mas Eliseu disse: juro pelo Senhor Deus e pelo Senhor que eu não o deixarei. E assim os dois foram até Betel. Um grupo de profetas que morava ali foi falar com Eliseu e lhe perguntou: você sabe que hoje o Senhor vai levar o seu mestre para longe de você? Então, para quem não tem conhecimento, deixa eu explicar. Elias é o profeta de Deus e Eliseu é o ajudante do profeta, tá bom? É quem acompanhava o profeta em tudo que ele precisava. Então, Elias respondeu: sim, eu sei, porque aqui já existia então, né, uma promessa de que o profeta seria levado aos céus. Mas não vamos falar nisso, disse Eliseu. Então, Elias disse a Eliseu: fique aqui, porque o Senhor me mandou ir até Jericó. Mas Eliseu disse: juro pelo Senhor Deus e pelo Senhor, que eu não o deixarei. E assim foram os dois até Jericó. E um grupo de profetas que morava ali foi falar com Eliseu e perguntou: você sabe que hoje o seu Senhor
vai levar o seu mestre para longe de você? Sim, eu sei, respondeu Eliseu. Mas não vamos falar nisso. Ou seja, Eliseu não queria falar sobre isso. Ele sabia que o mestre, o profeta dele, ia subir aos céus porque Deus ia levá-lo. Aí Elias, o profeta, disse a Eliseu: fique aqui, porque o Senhor me mandou ir até o rio Jordão. Mas Eliseu disse: juro pelo Senhor Deus e pelo Senhor que não o deixarei. Então eles saíram, e 50 profetas o seguiram até o rio Jordão. Elias e Eliseu pararam perto do rio e os profetas ficaram olhando de longe. Aí Elias tirou sua capa, enrolou-a e bateu com ela na água. A água se abriu e ele e Eliseu passaram para o outro lado, andando em terra seca. Aí Elias disse a Eliseu, Elias o profeta, Eliseu o ajudante. Elias disse a Eliseu: diga o que você quer que eu faça por você antes que eu seja levado embora. E Eliseu disse: quero receber como herança 2 vezes mais poder do que os outros profetas vão receber. E Elias disse: esse pedido é difícil de atender, mas você receberá o que está me pedindo se me vir quando eu estiver sendo levado para longe. Se você não me ver, não receberá. E assim foram andando e conversando, e de repente um carro de fogo, puxado por cavalos de fogo, os separou um do outro. E Elias foi levado para o céu num redemoinho. E Eliseu viu o que aconteceu e gritou: meu pai, o Senhor sempre foi como um exército para defender Israel. E nunca mais viu Elias. Muito triste, Eliseu rasgou a sua capa pelo meio. Depois pegou a capa de Elias, que havia caído, e voltou para a beira do rio Jordão e parou ali. Então bateu na água com a capa de Elias e disse: onde está o Senhor, o Deus de Elias? Aí bateu de novo na água e ela se abriu e ele passou para o outro lado. Os 50 profetas de Jericó viram isso e disseram: o poder de Elias está com Eliseu. Então foram encontrar-se com ele e ajoelharam-se diante dele e disseram: nós que estamos aqui somos 50 homens fortes. Deixe que vamos procurar o seu mestre. Talvez o Espírito do Senhor Deus o tenha carregado e deixado em alguma montanha ou em algum vale. Não, vocês não devem ir, respondeu Eliseu. Mas eles viram, até que ele mudou de ideia e deixou que fossem. E os 50 foram, e durante 3 dias procuraram Elias por toda a parte, porém não acharam. E então voltaram a Jericó, onde Eliseu estava esperando. E Eliseu disse: eu não falei para vocês não irem? E alguns homens de Jericó foram falar com Eliseu e disseram: como o senhor sabe, essa cidade é boa, mas a água não presta, provoca abortos. Então Eliseu mandou: ponham um pouco de sal num prato novo e tragam para mim. Eles levaram, e Eliseu foi até a fonte, jogou o sal na água e disse: o que o Senhor Deus diz é isso. Eu fiz essa água ficar pura, e ela não provocará mais mortes e nem abortos. E aquela água ficou pura até hoje, como Eliseu disse que ia ficar. Depois, em outra parte, diz: Eliseu saiu de Jericó para ir a Betel. E ele ia andando pela estrada. E ali tinha alguns rapazes que saíram de uma cidade e começaram a caçoar dele. Os rapazes começaram a caçoar de Eliseu, dizendo: ô seu careca, fora daqui. Eliseu virou para trás, olhou firme para os rapazes e os amaldiçoou, em nome de Deus o Senhor. Então, 2 ursas saíram do mato e despedaçaram 42 deles. Dali, Eliseu foi até o Monte Carmelo e depois voltou para Samaria. Aleluia. Glórias a Jesus. Esse é o texto de hoje. O que esse texto traz para nós? Vocês se lembram que toda palavra tem poder? Quando nós aprendemos em aulas anteriores, que eu dizia assim para vocês:
Abençoem a vida de vocês e a vida dos outros. Tudo que sai da nossa boca pode ser bênção, mas também pode ser maldição. Nós sempre precisamos ver tudo que Deus pode fazer de bom, mesmo em meio a dificuldades, não é verdade? Então, aqui, nesse capítulo hoje, que o Espírito Santo trouxe da nossa terceira aula, fala sobre a transição de liderança e a continuidade da vontade de Deus. O que isso significa? Que Deus sempre prepara novas lideranças, novas filhas, né? E para continuar a boa obra que ele tem. Porque as gerações vão sendo transformadas e passadas. Então, independente das mudanças humanas, Deus precisa sempre estar agindo na sua vida, na minha vida e na vida de todo aquele que está disposto e disponível. Entende? Então, essa preparação que nós estamos fazendo aula após aula, ela está trazendo esse posicionamento de que quem quer e quem está pronto a receber, receberá. Vocês viram aqui? Eliseu pediu, me dá, eu quero 2 vezes mais. Então, quando Elias falou, se você vê o que vai acontecer, você vai receber, o que Eliseu fez? Ficou atento. Ele não se distraiu nem um pouquinho. Ele estava no foco do que ele queria, ele sabia que ele precisava ver o profeta e mestre dele ir embora, né? A subir aos céus, porque se ele não visse, ele ia perder a unção dobrada da capa, né? Então, ele estava atento, ele queria muito, e é isso que nós precisamos querer, muito a presença de Deus, né? A unção. Traz também para nós sobre a fé e a determinação de Eliseu, né? A busca constante dele por Deus e a fidelidade na caminhada. Lembra? O mestre dele falava, fica aqui, deixa que eu vou. Ele falava, não, eu vou junto. Ia junto. Aí na outra cidade, fica aqui, Eliseu, deixa que eu vou. Não, eu vou de novo. Então, ele foi constante, ele foi intencional. Ele não queria deixar o mestre dele nem por 1 minuto. Olha para nós, mulheres de avivamento. É isso que nós queremos, não deixar o nosso Deus nem por 1 minuto. Nem por 1 minuto. Nós queremos a presença do Senhor todo o tempo na nossa vida, porque é Ele que nos entrega todas as coisas. Pessoas que são usadas por Deus, que está do nosso lado, são essas pessoas que nós precisamos aqui na Terra buscar e querer próxima de nós, para que Deus possa usar essa pessoa para poder falar com uma de nós, né? Então, essa busca, essa fidelidade para ele, trouxe recompensas espirituais, que foi o que ele pediu, no caso, a capa dobrada. Traz também sobre o significado do manto de Elias, para quem não sabe. O significado do manto de Elias significa autoridade espiritual. A autoridade espiritual, ela pode ser passada adiante e os servos fiéis de Deus são capacitados a continuar a obra divina. Então, quando você recebe uma transferência de unção, de autoridade espiritual, é porque o Senhor está dizendo que você é capaz de fazer as obras que Jesus disse quando ele veio. Todo aquele que orar em nome dele pode curar, pode libertar, abençoar vidas, em nome de Jesus, porque é o poder do nome de Jesus que capacita você a fazer isso. Amém? Então, traz também aqui para nós, para finalizar essa última parte aqui, sobre os milagres como confirmação do chamado. Amém? Então, fala assim, ó. Logo após a ascensão de Elias, Eliseu realiza milagres, certo? Lembra que ele realizou milagres aqui que diz que a água não prestava, aquela água, ela provocava abortos, né? Ela não era boa. Então, o primeiro milagre foi o quê? Que Eliseu fez? Foi fazer aquela água ficar pura até hoje. É isso que está dizendo aqui na Bíblia que eu tô relendo para vocês. Então, esse foi o primeiro milagre que ele fez, né? E que foi purificar as águas. E depois que ele viu o poder dele, que ele não podia amaldiçoar as pessoas, que ele não podia ter raiva das pessoas, porque ele era um profeta usado por Deus com uma unção dobrada. Então, vocês vê, só dele ter amaldiçoado aqueles jovens zombadores, né?
o que aconteceu? Saiu ursas do meio do mato, foi lá e comeu, devorou aqueles lá que zombaram dele. Então, a Bíblia traz o poder das palavras que saem da nossa boca. Nós precisamos cuidar. Amém? Deus confirma o chamado dos seus servos com sinais e evidências da sua presença. Ele sempre vai provar a presença dele perto de você. Começa a observar para você ver, especialmente quando há uma transição de liderança perto de você. Amém? É sobre isso, tá? Então, a definição da unção é o poder, a glória e a presença de Deus manifesta em um lugar ou através da vida de uma pessoa de forma tangível. Você não tem como negar. É tangível, é palpável, você consegue ver. Não tem como provar que aquela pessoa não está carregando a unção, tá? Para você receber a unção, para você carregar ela, Deus ele pode te pedir tudo. Ele pode pedir tudo que você ama do mundo, tá? Que pode ser o seu dinheiro, né? Não é que ele vai pedir todo o seu dinheiro, mas você pode ser provado através do dinheiro, porque Deus pode tá te aprovando para ver se o teu coração tá no dinheiro ou se tá nele. Porque quem serve ao dinheiro serve a Mamon. E Mamon não é o Senhor nosso Deus. Mamon são os demônios das trevas. Amém? Ele pode pedir a sua vaidade, os seus lugares que você frequenta, pessoas que não condizem mais com o que você está buscando, a sua profissão, né? Tem vários testemunhos que o Senhor pede a profissão para poder servir a Ele, né? A vaidade, mas eu vou deixar de me arrumar? Não, não é isso. Você vai continuar se arrumando, mas você vai começar a fazer isso com outros olhos. E é sobrenatural o que acontece, tá? Porque é uma transição que eu passei, então, e nem por isso eu deixei de me arrumar, é que os valores mudam. Amém? Então, o que você está disposto a renunciar por causa da unção, que é essa presença e essa glória de Deus na sua vida? Então, como que a unção pode vir? Você deve estar perguntando, mas como que ela vem? Então, ela pode vir diretamente de Deus. Como que é diretamente de Deus? É você estar em um culto e ali você receber uma unção que você não está esperando. É você ser chamado no meio de uma multidão para receber uma unção, para receber ali a glória e o poder de Deus manifesto. O Senhor te mostra no meio de uma multidão, para o profeta ou para o pastor que está operando ali aquele culto, e o pastor não pode negar, ele tem que derramar sobre a sua vida a unção. Então pode vir dessa forma, ou através da vida de um profeta, né? Ou através de uma pessoa ungida que se consagrou a isso. Então, tem pessoas que buscam a unção de um pastorado através de estudo, anos de estudos de ministério, 2, 3, 4 anos ali de teologia e faz faculdade, porque aí ele, por mérito, ele pode receber a unção de ser um pastor, porque ele foi atrás, ele estudou, ele conhece a Bíblia, então ele tem autoridade para falar da palavra. Mas tem pessoas que podem receber essa unção sem nunca ter feito nem metade de tudo que um estudioso tem. Por quê? Porque o Senhor dá e capacita quem Ele quer, aonde Ele quer e quando Ele quer. Esse é o Deus poderoso, meu Senhor, que eu amo. E Ele tem me provado a cada tempo que Ele é Deus. E que Ele faz o que Ele quer, aonde Ele quer e a hora que Ele quer. Bom, isso é testemunho para uma outra aula. Pode passar, Heitor, fazendo um favor. Então, uma chave para vocês. Quando a gente anda em unidade com uma pessoa no âmbito espiritual, criamos uma conexão celestial de corpo, alma e espírito. Então, é assim, se você anda com uma pessoa que ama muito a Jesus, que tudo que essa pessoa fala edifica a sua vida, você começa a se transformar. Por quê? Porque você começa a ver paz, luz naquela pessoa e você quer se alimentar do que ela está se alimentando, tá? Então, todas vocês podem receber essa unção. Todas vocês. Todo mundo pode receber essa unção. É só pedir, é só desejar de todo o seu coração. Então, quando você recebe uma porção de unção, você passa a ter fome de comida espiritual.
Assim como o corpo tem fome de comida, arroz, feijão, né, o que a gente gosta, o espírito tem sede e fome de coisas espirituais, que é o quê? Jejum, oração, leitura da Bíblia, a edificação, oração em línguas, quando você é batizado em línguas e você começa a orar em línguas ali com o Espírito Santo. Então, se você não alimenta a unção que você recebe, ela vai atrofiar dentro de você. Lembra que eu já falei da caixa d'água? É a mesma coisa. Então, a unção tem fome. Ou ela cresce, ou ela atrofia. Então, é muito importante que você entenda que quando você sente que você recebeu a unção, você precisa alimentar, buscar, desejar, querer criar aquilo de uma forma sobrenatural que você nunca mais vai ter medo, você não vai mais ter insegurança, porque a tua vida está firmada no que o Senhor te prometeu. Amém? A unção, ela precisa ser protegida também, né? Não sair derramando a unção em lugar errado, que eu coloquei em altar errado, porque pode ter, né, pastores aqui que está assistindo e que vai assistir depois. Então, nós não devemos derramar em altar errado, para não haver domínio de poder da unção, né? Porque tem pessoas que pegam o poder e não tem a presença do Espírito Santo. Então, para que isso não aconteça, lance decretos bloqueando a transferência para todos aqueles que estão com o coração usurpador. Então, que é uma pessoa que se apodera de algo que não lhe pertence, né? Como assim, Kelly? Gente, tem muito pastor, né, assim, que conhece muito da palavra, que estudou muito, conhece a Bíblia, assim, muito, muito mesmo, é cheio da palavra, mas não tem unção. Não carrega esse poder do Espírito Santo. Ele só tem o conhecimento da palavra, mas não conseguiu se encher da presença. E tem pessoas que tá cheia da presença do Espírito Santo, que o Espírito Santo quer usar, quer agir, quer fazer aquela pessoa, transformar ela em uma nova criatura, mas ela não tem o conhecimento da palavra. E tudo bem, o Espírito Santo já está em você, já está sobre você. Então, ele vai te capacitar. Entende a diferença? Que é naquele caso quando Deus escolhe você no meio da multidão. Amém? Pode passar, Heitor. Nós precisamos manter o nosso coração sempre em oração, tá? A unção, o que ela atrai? Ela atrai prosperidade na sua vida, em todas as áreas, de saúde, financeira, familiar, de tudo. Alimento espiritual, alimento físico. Ela traz favor do céu. O que é um favor? Favor é quando você tem favor com Deus, ele está vendo tudo que você está fazendo, você está jejuando, você está orando, você está dedicando horas do seu sono para orar de madrugada, então isso vai gerando favor no céu. Então, quando o Senhor vê um pedido seu, ele vai atender se você estiver dentro dos planos dele, pedindo não em benefício para você ir lá mostrar para alguém, não, mas você está pedindo para aquilo gerar um crescimento em você, para você derramar nas pessoas, na sua família, no seu marido, nos seus filhos, nos seus netos. Amém? Abre portas. Multidões, atrai multidões, porque pessoas vão querer se aproximar de você. Porque as pessoas vão falar, que paz é essa? Que luz é essa? Como que essa pessoa consegue falar com tanta tranquilidade, com tanta autoridade? Porque o Espírito Santo está te usando. Tá bom? E a unção também te protege. Porque quem é ungido do Senhor, quem anda em obediência, quem anda nos princípios do Senhor, Deus protege. Amém? Peça maturidade ao Senhor para suportar, carregar a unção que você vai receber aqui essa noite. O segredo da unção é você gerar meritocracia, honrando o ministério ou a pessoa que te cobre espiritualmente e carrega uma unção genuína. O segredo da unção também é zelar, honrar, pagar o preço. Como a gente disse agora nos slides anteriores, tem um preço para pagar. Algumas coisas você vai ter que deixar para trás. Ser humilde, ter um coração ensinável. Peça ao Senhor, forja o meu coração, meu Deus. Me dá um coração de humildade. Sempre em nome de Jesus, tá? O segredo para não corromper a unção que você vai receber é o jejum. Se você perceber que você está se desviando, se distraindo, indo para o pecado, da fofoca, né? Enfim, faça jejum e oração.
jejum e oração. Vai mortificar a sua carne, vai deixar o seu espírito falar com o Senhor. Amém? Pode passar. Batismo com fogo. O batismo com fogo tem duas bases bíblicas que nós vamos ler. Mateus 3:11. Mateus já é no Novo Testamento, tá? Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento. Capítulo 3, versículo 11. Esse nós vamos grifar, tá bom? Vamos lá. Mateus, capítulo 3, versículo 11, é o primeiro livro do Novo Testamento. Onde diz assim, ó. Eu os batizo com água para mostrar que vocês se arrependeram dos seus pecados. Quem está dizendo isso aqui é João Batista, primo de Jesus. Tá bom? João Batista batizava as pessoas no Rio Jordão, mas ele sempre anunciava que viria o Messias, que era Jesus. Então, eu vou repetir a frase dele. Eu os batizo com água para mostrar que vocês se arrependeram dos seus pecados, mas aquele que virá depois de mim os batizará com o Espírito Santo e fogo. Ele é mais importante do que eu, e eu não mereço a honra de carregar as sandálias dele. Aleluia. Obrigado, Jesus. Isso é o que João Batista disse antes da vinda de Jesus. João Batista batizava com as águas a fim de que as pessoas se arrependessem dos seus pecados. Amém? E depois, Isaías, capítulo 6. Isaías já está no Antigo Testamento. O Antigo Testamento, ele foi escrito antes da vinda de Jesus também, tá? Porque o Novo Testamento já conta o nascimento de Jesus, tá? Então, Isaías. Vou pegar aqui na minha também, que eu estou procurando junto com vocês. Isaías está, deixa eu ver, no meinho, assim, da Bíblia. É o segundo, um dos primeiros livros depois de Provérbios. Isaías, capítulo 6. Diz assim, ó, do 6 e o 7. Esse nós vamos grifar também, tá? Aí, um dos serafins voou para mim, segurando uma tenaz, uma brasa que havia tirado do altar. Ele tocou a minha boca com a brasa e disse: agora que essa brasa tocou os seus lábios, as suas culpas estão tiradas e os seus pecados estão perdoados. Em nome de Jesus. Aleluia. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Aqui, ele está se referindo ao fogo, tá? O fogo. Então, ó, o serafins voou para mim, serafins voou, né, até ele, com uma brasa que havia tirado do altar e tocou a boca dele com as brasas e disse: agora que essa brasa tocou os seus lábios, as suas culpas estão tiradas e os seus pecados estão perdoados. É sobre o batismo com o fogo, tá? Então, olha só. Você pode batizar uma pessoa nas águas, porém, com o fogo, o Espírito Santo, só cabe a Jesus. O sim ou o não, se a pessoa irá receber, é só Jesus que faz. O homem não pode. Então, se uma pessoa se chegar até mim e falar assim, Kelly, me batiza nas águas, eu vou batizá-la nas águas. Aí, o fogo do Espírito Santo, eu como profeta de Deus, como pastora de Deus, eu vou impor as minhas mãos, né? Como vou fazer hoje com vocês, vou orar, vou batizar vocês com o Espírito Santo e com fogo, mas ele vem do nosso Jesus. É Jesus que vai estar aí sobre você, derramando o fogo do Espírito Santo. Porque João Batista disse que só Jesus poderia batizar com o Espírito Santo e com o fogo, né? E o batismo é experimentado de tempos em tempos. O que significa isso? É uma única vez? Não, não é uma única vez. Você pode receber hoje pela primeira vez, ou hoje você pode estar recebendo pela segunda, terceira ou quarta vez, mas quando você recebe a partir da segunda vez, o que significa? Que está sendo renovado, que está sendo potencializado, aumentado.
a presença do Espírito Santo de Deus e do fogo do Espírito Santo na sua vida. E cada vez mais que você for tocada por Jesus com esse fogo, você vai estar mais purificada, mais próxima de Deus, tá? Como diz aqui, né? Não existe tempo e ordem certa para o batismo. Pode acontecer de forma simultânea ou após dias, meses, anos. Então não tem tempo. Você vai receber hoje pela primeira vez, ou você vai ser renovada, e depois, conforme a sua busca, conforme a sua intimidade com o Espírito Santo. Então, o batismo com fogo é quando o fogo do Senhor entra dentro de você. O que isso faz? Ele te traz a purificação, onde Jesus entra com o fogo e ele queima a raiz, a iniquidade, queima a transgressão, todos os gatilhos de pecado que tem em você. Ele vem fazer uma limpeza. Entende? Então, aí há uma necessidade de abandonar o pecado. Você sente uma mudança de mudar radicalmente muitas coisas na sua vida. É o Espírito Santo que faz isso com você, tá? O batismo com o fogo, ele traz convicção, realidade do pecado, porque cai as escamas dos seus olhos. Você começa a ver que aquilo que você está fazendo não condiz mais com o que você quer. E você sabe que é errado, porque o Espírito Santo começa a te lembrar, tá? Vai te trazer um constrangimento, você vai ficar incomodada de estar numa mesa que as pessoas só falam mal dos outros. Você vai ter vontade de sair daquela mesa, tá? Isso é um posicionamento radical que o Espírito Santo vai trazer para você. Clame para o Senhor, colocar brasas em áreas que você ainda está tendo luta. Clama ao Senhor, meu Deus, eu clamo ao Senhor. Coloca brasas de fogo nessa área da minha vida financeira que eu estou tendo luta ainda. Eu preciso que o Senhor queima toda iniquidade, tudo que está errado, em nome de Jesus. Eu trouxe uma explicação aqui para vocês sobre o que nós falamos da semana passada e o que nós estamos falando hoje. Semana passada nós falamos sobre o batismo com o Espírito Santo. O que é? O empoderamento sobre você, onde você recebe ali uma linguagem celestial e forças para anunciar o evangelho. Certo? O batismo com fogo, que é o que nós estamos estudando hoje, Deus faz uma intervenção na sua vida de forma radical. Ele te dá forças para você sobressair sobre o pecado e buscar somente a Deus. É uma decisão. O próprio Espírito Santo, ele vai trazer essa intimidação na sua vida. E é a melhor coisa que existe. Eu posso dizer para você que é a melhor coisa que existe, porque tudo à sua volta se torna paz. Tudo você vê como uma ação do Senhor na tua vida. Você consegue ver como que a obra do nosso Pai é perfeita, é imutável. Amém? Pode passar. O batismo com fogo, ele separa através da purificação os verdadeiros dos falsos profetas ou discípulos, né? Então, em Mateus capítulo 3, versículo 11, vamos lá grifar. Mateus, de novo, é o primeiro livro do Novo Testamento. Mateus capítulo 3, versículo 11. Que foi o que eu li, né, com vocês. Desculpa, eu estou tão dentro aqui da palavra que eu acabei esquecendo. Que diz, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo, que foi o que nós lemos. Então, o que o fogo representa? Purificação. Ele queima o pecado e te santifica. Onde diz lá que nós lemos em Isaías, capítulo 6. O fogo do Espírito Santo, ele também traz um poder espiritual, que é um revestimento para testemunhar, que está em Atos capítulo 2, versículo 3. Atos está no Novo Testamento, tá? Capítulo 2, versículo 3. Que diz assim, ó. Vamos grifar. Esse que nós vamos grifar está falando sobre o poder espiritual, que é o revestimento para testemunhar, tá? Versículo 3. Então todos viram umas coisas parecidas com chamas, que se espalharam como línguas de fogo, e cada pessoa foi tocada por uma dessas línguas. Meu Deus. Que coisa mais linda.
E traz também o juízo de Deus, que é a separação entre justos e ímpios, que é a separação do que anda no caminho certo, na obediência, e do que anda no caminho completamente fora do que o Senhor pede, tá? Que é Mateus, capítulo 3, versículo 12. Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento. Capítulo 3, versículo 12, diz assim: com a pá que tem na mão, ele vai separar o trigo da palha e guardará o trigo no seu depósito, mas queimará a palha no fogo que nunca se apaga. É a palavra de Deus que está dizendo. A palavra de Deus diz que queimará a palha no fogo que nunca se apaga, que é o fogo do Espírito Santo, fogo na sarça ardente. Lembra dessa aula? Que aula linda que foi? Aleluia. Depois eu vou passar para vocês, tá? Semana passada eu não passei, né? Peço desculpa, foi uma semana tão corrida, mas hoje eu já vou passar o dessa semana e depois eu faço uma anotação diferente e passo os textos da semana passada. Amém? O que o batismo com o fogo faz? Você pode estar perguntando. Ele santifica e transforma a sua vida. Ele traz ousadia e paixão por Deus. Você não consegue mais ficar sem falar com Deus durante o dia. O tempo todo você tem vontade de falar com Ele. Ele te capacita para a obra do reino, que é você ser mais generosa, é você ter um posicionamento de mulher de Deus. E ele separa os verdadeiros dos falsos discípulos, que é o que eu trouxe para vocês. Pode passar, Heitor. Como receber o batismo com fogo? Em Lucas, capítulo 11, versículo 3. Lucas é depois de Marcos, também no Novo Testamento. Lucas, capítulo 11, versículo 13, diz assim: quanto mais dará o Pai, o Espírito Santo, àqueles que lhe pedirem. Aqui diz que toda vez que você pedir, o Senhor Deus vai entregar. Sabe por quê? Porque se você, como mãe, né? Se você, como mãe, dá ao seu filho o que ele te pede, que dirá Deus a você, que é filha do Deus Todo-Poderoso e Soberano. Por isso nós temos que pedir com amor, com sinceridade. Pedir, colocando ali o nosso pedido num bem maior e não no seu benefício próprio. É esse o pedido do Senhor, que vai ser atendido sobre a sua vida, tá? Busque em oração o tempo todo, todos os dias. Nós estamos vivendo em um tempo de muita luta. Quanto mais luta, mais oração nós devemos fazer. Mais sede de Deus nós temos que ter. Mais dispostas a ser moldadas na presença dele, nós precisamos estar dispostas. Pedir mesmo. Forja o meu coração, Senhor Jesus. Faz o meu coração ser humilde. Deixa o fogo do Espírito Santo agir na sua vida. Se entregue a ele totalmente. Clame por Deus o tempo todo na sua vida. Abra sua boca, peça para que ele venha sobre você. Não pode ser só em pensamento, você precisa clamar. O mundo espiritual precisa ouvir o teu clamor, porque quanto mais você clamar, quanto mais você orar, mais você vai afastar as trevas de volta de você. Mais você vai se blindando, porque o Espírito Santo vai derramando a presença dele sobre você. Tá? Mantenha seu coração em santidade, longe do pecado, deixa o Espírito Santo fluir em você. Deseja isso de todo o teu coração. Quando você vê uma pessoa triste, necessitando de uma palavra, de uma ajuda, desesperada, sem chão, ajuda ela. Você está aqui comigo já desde janeiro, estudando. Para quem está chegando, né, agora nova, sejam todas muito bem-vindas. Mas é isso que o Senhor quer, um estender da mão. É Jesus usando a sua mão para você ir lá e ajudar quem está precisando, tá? O que uma pessoa pode sentir com o batismo de fogo, com fogo? Sensação de calor intenso ou fogo espiritual. Então é aquele calor que começa a vir nas suas costas, na sua coluna, sua mão começa a esquentar, começa a vir um calor que não tá um calor aqui agora. Então depois na hora da oração, se você começar a sentir um calor, é o Espírito Santo. É o fogo que está tomando conta de você. Amém?
Tremores, estremecimentos ou ondas de eletricidade. Eu vim provar de ondas de eletricidade nesse final de semana. Eu nunca tinha recebido, né, o poder com tanta força como foi nesse final de semana, no encontro da formatura da Escola de Avivamento. Foi sobrenatural o que o Espírito Santo fez sobre a minha vida. Toda honra e toda glória ao Senhor. Então, o peso da glória de Deus, podendo ficar sem forças, que é onde muitas pessoas caem, né? A Bíblia diz que quando o Espírito Santo desceu, muitas pessoas, cada uma tinha reações de uma forma. Uns caíam, outros choravam, outros riam sem parar, né? E aí os sacerdotes diziam, estão todos bêbados, olha isso, né? Que absurdo. Isso estou dizendo na minha maneira de dizer, mas o significado é o mesmo. Então Pedro ali subiu no alto ali da pedra e disse, não, eles não estão bêbados, ainda são 9 horas da manhã, né? Está na terceira hora, são 9 horas da manhã, eles estão cheios do Espírito Santo. Então é isso que a Bíblia traz, que quando a pessoa se enche do Espírito Santo, essas são as reações todas, cada um reage de uma forma, porque cada um tem um odre, nós somos um vaso, cada uma de nós somos um vaso individual, único, assim como a nossa digital. E de acordo com o tamanho do nosso vaso que está pronto ali, é a quantidade de óleo que enche. Entende? Então, alguns vão receber como um choro profundo de arrependimento ali, numa entrega total a Deus, a libertação de cadeias espirituais. Você se sente, de repente, está um peso, de repente, você sente uma leveza. Por quê? Porque cadeias foram quebradas, o fogo do Espírito Santo destruiu as cadeias espirituais na hora que você recebeu. Amém? Pode passar, Heitor. Explosão de alegria, que é o riso santo, como eu disse, tem pessoas que começam a rir e não conseguem parar. A pessoa ela começa a rir de uma forma que a barriga chega a doer, de tanto que ri. Deixa eu pegar o carregador aqui que deu sinal de bateria. E uma paz sobrenatural, tá? Que essa paz sobrenatural, ela vem de uma forma que é a paz. Você só sente paz, você quer ficar em silêncio porque aquilo te basta. Ousadia sobrenatural para pregar, para testemunhar, porque a glória de Deus vai ser tão intensa que você quer falar para as pessoas, você quer falar, olha, através da minha vida aconteceu isso, eu estou sentindo isso, eu era assim, hoje eu sou assim, e é natural, é porque você está cheia, tá? O desejo ardente de buscar a Deus e se afastar do pecado, e a ativação ou a renovação dos dons espirituais, que foi o que eu disse, se você nunca recebeu, você vai ser ativada, você vai receber, né? E se você já tem, você vai receber uma renovação, uma unção maior. Amém? A nuvem da glória de Deus está bem baixinha sobre nós essa noite. Oh, Jesus, obrigada, Jesus. Declara comigo, assim, ó. Declarem com fé, com o coração entregue a Jesus. Amém? Senhor, eu quero esse batismo. Senhor, eu desejo por esse batismo com o fogo. Senhor, visita meu DNA, minha área sexual, minha mente, o meu coração. Senhor, visita as minhas emoções, os meus sentimentos, as minhas intenções, os meus sonhos, em nome de Jesus, colocando as brasas do teu trono. Eu recebo o batismo com fogo, em nome de Jesus. Amém. Curva sua cabeça. Estenda suas mãos. Passa para mim, Heitor. Estenda suas mãos, curve sua cabeça, feche seus olhos. Dá meu celular, por favor. Dá meu celular, deixa eu colocar um louvor. Sim, eu vou orar por vocês. Se mantenham em nome de Jesus com os olhos fechados. Clamem pela presença do Espírito Santo. Comece a adorar o Senhor em voz alta, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus.
Clamem a Jesus. Em João capítulo 7, versículo 37, diz assim: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Clame por Deus. Peça que Ele venha sobre você. Em nome de Jesus. Clama pelo Espírito Santo. Peça a presença dEle agora. Sobre você. Em você. Clama mais. Mais. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ramandarabarayaxuriamandarabas. Ricantarabarayaxerenandarabas. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Como profeta e pastora do Senhor. Eu batizo. Batizo sua filha agora. Com o fogo do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Eu batizo com o fogo. Seja transformada agora. Em nome de Jesus. Receba. Em nome de Jesus. Seja cheia. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Receba. Receba. Em nome de Jesus. Ramasheream tarabaraya surya cantarabas. Ramashere cantarabaraia surya mantarabas. Mais. Mais Espírito Santo. Mais. Enche ela agora em nome de Jesus. Enche mais. Toda, cheia, em nome de Jesus. Fogo, 7 vezes mais, em nome de Jesus. Aviva, em nome de Jesus. Ramantarabaraya xerecantarabasuriamantarabaraya xerecantaramais. Mais Espírito Santo, a tua nuvem de glória está sobre cada uma agora, em nome de Jesus. Ramantarabaraya seredas. Oh, Jesus, obrigada, Jesus. Mais. Visita, Senhor, cada uma agora em nome de Jesus. Ramandarabás, em nome de Jesus. Toca no profundo de cada uma das suas filhas agora em nome de Jesus. Ramandarabarayasuriadas, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Fogo, nuvem de glória descendo sobre vocês agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Obrigada, Jesus. Teu é o reino, tu é a glória, toda honra e toda glória ao Senhor, agora e para sempre, em nome de Jesus. Ramandarabarayassuriabas. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Recebam a glória do Espírito Santo, porque Ele está visitando muito vocês. Não atrapalhem o fluir do Espírito Santo na vida de vocês, em nome de Jesus. A glória de Deus está sobre vocês agora, em nome de Jesus. Tomem posse dessa unção em nome de Jesus. O Espírito Santo clama. Ele clama sobre a vida de vocês para que vocês recebam dessa glória, dessa unção, desse fogo que purifica, desse fogo que transforma, desse fogo que coloca você na posição onde Ele quer que você esteja. Mulher de avivamento, filha de Deus amado. Jesus quer você com Ele. Jesus quer você rendida aos pés dEle. Em nome de Jesus. Obrigada, Jesus, obrigada pelo teu amor por cada uma dessas mulheres, Senhor. Obrigada, Jesus, por esse ministério lindo que o Senhor entregou nas minhas mãos, confiando o teu amor. Oh, Jesus, obrigada. Recebam em nome de Jesus, recebam no nome santo e poderoso de Jesus, toda honra e toda glória a Jesus, todos os dias da nossa vida. Tudo é dele,
Tudo vem dele, tudo volta para ele. Tenham esse amor, tenham essa consciência por Jesus. Nós não podemos nada sozinhos. Se nós temos recursos, se nós temos dinheiro, se nós temos trabalho, é porque eles nos abençoam, é porque o Senhor Jesus nos abençoa com saúde. Ele nos capacita as nossas mãos para o trabalho, ele nos dá inteligência. Quantas pessoas queriam apenas caminhar como a gente caminha e não consegue. Aceitem Jesus como seu único Senhor e Salvador. Aceitem Jesus como seu único Senhor e Salvador. Só Ele é o caminho, a verdade e a vida. Só Ele pode fazer todas as coisas por você. Só Ele pode te ajudar no que ninguém pode ajudar. Ele te conhece, Ele conhece o teu coração, Ele sabe das tuas dores. Ele sabe tudo que você passa, Ele vê cada lágrima que você derruba. Entrega a sua vida a Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada, meu Senhor. Obrigada, meu Senhor. Obrigada, meu Senhor. Eu desejo que cada uma de vocês mantenham esse fogo que vocês receberam do Espírito Santo. Mantenham, não deixe esse fogo se apagar. Não deixe o fogo do Espírito Santo se afastar de você nunca mais. Busque. Busque através da oração, do jejum. Consagre sua vida ao Senhor todos os dias. Senhor Deus ama muito cada uma de nós. Ele ouve cada oração que nós fazemos no secreto. Ele vê tudo que você faz, tudo, tudo, tudo. Ele sabe de todas as suas aflições no seu pensamento. Ele quer curar você. Ele quer curar você. Você é cheia de saúde, você é cheia de vida, porque Ele está em você. Então não procure querer ser uma pessoa que você não é, porque isso tudo é engano de Satanás na sua mente. Senhor Jesus te ama muito, assim como Ele me ama. Obrigado, Jesus. Nós te amamos, Jesus. Deixe Ele falar com você. Peça para Ele falar mais, de forma simples, que você entenda. Fala, Jesus, fala comigo de forma simples, que eu entenda o Senhor. Comece a desejar por isso. Deseje de todo o seu coração. Eu peço a Jesus que ensine você a não deixar esse fogo se apagar. Se vocês precisarem de mim em um dia difícil, em um dia de mente acelerada, me chamem a hora que for, vamos orar, vamos clamar a Jesus, vamos pedir para que Ele ajude ali no seu momento de aflição, de dor, mas não fique sozinha. Nós não podemos e nem viemos aqui para ficar sozinha. Nós precisamos de pessoas que buscam o mesmo Senhor Jesus, para nos ajudar, para nos dar direção, para mentorear a nossa vida, assim como vocês podem precisar de que alguém esteja junto com vocês orando, dando um conselho espiritual. Eu busco o meu Deus, eu busco nele para poder ajudar vocês, porque é isso que ele me pediu. Ele pediu sacrifícios de horas do meu sono da madrugada. E eu faço isso com tanto amor a Ele, faço por amor a vocês. Oro por todo aquele que me pede de todo o meu coração. Deus me conhece. E Ele provou disso nesse final de semana, que Ele me conhece. E que Ele é Deus e Ele faz o que Ele quer, onde Ele quer, a hora que Ele quer. E que não tem homem que esconde uma filha dele quando Ele quer levantar. Não tem. Amém a Deus acima de todas as coisas. Obrigada, Jesus. Faça com que o Senhor seja tudo na tua vida, que Ele esteja em primeiro lugar. Em tudo.
Deixa ele ser o seu centro, o seu mestre, o seu guia, o seu pai, o seu melhor amigo. E você vai ver como que a sua vida vai ser transformada. Porque o nosso Senhor Jesus deu a vida dele naquela cruz para que tudo isso pudesse acontecer na nossa vida. Eu desejo de todo o meu coração que você busque com toda intensidade esse fogo do Espírito Santo, que ele não se apague. Que ele só aumente cada dia mais. Em nome de Jesus. Amém? Vou orar por vocês e a gente vai fazer a Santa Ceia. Feche seus olhos. Obrigada, meu Deus, por tudo que o Senhor derramou nessa noite. Obrigada, meu Pai, em nome de Jesus, eu agradeço por essa nuvem de glória sobre a vida de cada uma de nós. Eu agradeço, meu Pai, pela demonstração de amor genuíno e completa que o Senhor fez sobre a vida de cada uma dessas mulheres aqui presente. Obrigada, meu Deus, transforma a vida de cada uma delas. Encha elas cada dia mais, Senhor, conforme elas te buscar, vai enchendo mais e mais, Espírito Santo. Em nome de Jesus, que esse fogo só aumente, purificando cada uma delas cada dia mais e aproximando o coração, mente, corpo e espírito totalmente ao Senhor. Em nome de Jesus. Eu consagro ao Senhor essa noite de estudo. Consagro ao Senhor a minha vida, a vida de cada uma das alunas que estão aqui presentes e das que também não puderam estar aqui, Senhor. Peço que o Senhor as abençoe para que elas consigam voltar, em nome de Jesus. Obrigada, meu Deus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Espírito Santo. Toda honra e toda glória ao Senhor, todos os dias da minha vida, enquanto eu viver. Amém. Obrigada, Jesus. Podem pegar a sua ceia para a gente terminar. Obrigada, Jesus. Em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 26, diz assim: Jesus pegou o pão, deu graças a Deus, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é entregue em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Depois pegou o cálice e disse: esse é o cálice da nova aliança feita por Deus com o seu povo. Aliança que é garantida pelo meu sangue. Toda vez que vocês beberem desse cálice, façam isso em memória de mim. Ao comerem desse pão e beberem desse cálice, estão anunciando a morte do Senhor até que ele venha. Pai, em nome de Jesus, eu consagro ao Senhor esses elementos, esse pão, esse suco de uva, a quem está com um pedacinho de bolacha ou um pouquinho de água, porque hoje está de jejum. Eu consagro ao Senhor, que é o corpo e o sangue de Cristo Jesus. E que ao fazermos essa ceia, o nosso DNA espiritual será transformado. Nós seremos cheias do amor de Jesus. A nossa mente será como a mente de Jesus. Nós seremos cheias do amor e da doçura de Jesus. É isso que nós te pedimos, meu Pai. Declaramos que somos totalmente dependentes do Senhor para tudo. Não nos deixe sozinha. Essa ceia, Senhor, representa que nós estamos declarando o nosso amor a Jesus. Estamos declarando que nós estamos lembrando do sacrifício que ele fez naquela cruz. Entregou a própria vida, amor por nós, por amor a nós. É a nossa declaração dizendo: Jesus, nós te amamos. Jesus, obrigada por tudo que o Senhor fez por nós. Obrigada, Jesus. Nós estamos fazendo essa ceia para nos lembrar que o Senhor entregou sua vida por nós e nós devemos te honrar e viver o que o Senhor pediu. Em nome de Jesus, é isso que eu declaro e peço, está consagrado. Pode fazer a sua ceia.
Obrigada, Jesus. Rabassuriandarabás. Ramaxerenandabás. Pode tomar o seu cálice. Declara o seu amor a Jesus. Obrigada, Jesus. Te amo, Jesus, mais que tudo na minha vida. Obrigada. Obrigada, Jesus. Eu agradeço cada uma de vocês, mulheres de avivamento, que hoje estiveram aqui essa noite. Uma noite tão especial que o Espírito Santo preparou com tanto amor junto comigo nessa tarde. Uma palavra que ele trouxe, que ele entregou, que coincidiu, que não existe coincidência, né? O Senhor já sabe de tudo que vai acontecer. Exatamente como que eu vivi esse final de semana. Porque Deus é Deus e Ele é perfeito. E Ele sabia que eu falaria dessa palavra para vocês hoje. E Ele promete o que Ele cumpre. E Ele está te vendo. Ele está vendo todas as suas aflições. Ele está vendo todo o seu clamor, todo o seu pedido de ajuda. E Ele está te ajudando. E Ele está te enchendo. E Ele está te vendo. Ele está te levantando. Vai. Não atrapalhe o agir do Espírito Santo. Deixe Ele agir em você. Amém? Para a próxima aula, deixa eu falar uma coisa antes de eu falar do óleo. Para a próxima aula, não, desculpa. Às vezes, algumas pessoas não têm reações físicas, mas isso não significa que não recebeu do fogo. Estou falando isso porque pode acontecer de alguma de vocês não ter sentido nenhuma das reações. Não significa que você não recebeu. Hoje todas vocês receberam do fogo do Espírito Santo. Algumas pessoas não reagem fisicamente, mas como eu disse, sentem paz ou choram, não é? Então, que você alimente esse fogo para que ele seja aumentado cada vez mais. E que quando o Espírito Santo pedir para encher vocês de novo, a unção seja maior do que a dessa noite. Amém? E para a próxima semana, se você tiver um óleo, um azeite que você queira comprar, eu vou consagrar no final, depois da aula, para que seja usado a serviço do reino de Deus, para que você possa se ungir sua casa, ungir seu marido, seus filhos, para que você possa ungir o seu ambiente de trabalho, seus negócios, né? Às vezes você trabalha com o celular, para que você possa ungir o seu celular, em nome do Senhor Jesus. O Senhor vai começar a fazer coisas maravilhosas na vida de vocês, porque vocês estão com o coração aberto, pronta para receber. Amém? Deus abençoe vocês, que o Senhor Jesus opere milagres e maravilhas na vida de cada uma de vocês e que vocês me tragam, em nome de Jesus, testemunhos de tudo que o Espírito Santo vai fazer na vida de vocês, tá bom? Dentro desse ministério de mulheres de avivamento, que é para isso que nós estamos aqui, para sermos levantadas, para levantar outras mulheres em nome de Jesus. Amém? Ó. Oi, Kelly. Deus. Oi, amém. Parece que duas pessoas querendo falar com você. Deus abençoe. Tem? Então, desculpa. Peraí que eu tô emocionada. A Shirley e a Regileide levantou a mão. Deixa eu ler aqui nos comentários que eu acabei me distraindo. Deixa eu ver. Amém. Amém. Não é isso. É só um comentário, né, que está sendo bênção. E a Mirra, Regileide, vou orar, eu vou chamar você no privado e já vou fazer a unção da Mirra para você, tá bom? E na próxima aula, quem quiser ter um azeite, né, compra um vidro de azeite mesmo, só que ele tem que ser separado, tá? Para isso, não vai fazer comida com ele, ele é um azeite separado para isso, para ungir mesmo, ou óleo, tá bom? Um olhinho mineral e a gente vai orar para que você tenha isso bem pertinho de você, tá bom? Em nome de Jesus, fiquem com Deus. Para quem não jantou ainda, boa janta
E nos vemos semana que vem. Não percam semana que vem. Eu nem sei qual que é a aula, mas depois dessa de hoje, né? Eu imagino que é isso aí. É só o poder de Deus e a glória agora sobre a vida de vocês. Amém? Ó, fiquem com Deus. Tchau. Até semana que vem.